Olá, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Benjamin Leonardo Alves White. Eu serei o professor da disciplina Introdução ao Estudo dos Incêndios Florestais. E, como vocês já perceberam, na nossa plataforma, no Moodle, nós temos no primeiro tópico uma breve introdução, no qual eu falo resumidamente sobre o meu currículo. No nosso segundo tópico, nós temos os principais termos que são utilizados no estudo dos incêndios florestais. É importante que vocês saibam bem a definição de cada um desses termos, principalmente daqueles que estão descritos no arquivo PDF, que são os mais utilizados. E agora, no nosso terceiro tópico, nós daremos início à nossa aula, que vai tratar a respeito das principais consequências dos incêndios florestais e também das queimadas. Então, vamos lá. Eu gosto de iniciar toda a aula sobre esse assunto fazendo uma distinção a respeito das queimadas e dos incêndios florestais. Embora vocês já tenham visto no arquivo que eu deixei anexado no nosso segundo tópico, é importante que eu deixe isso bem claro, para que vocês não cometam nenhum equívoco quando vocês estiverem falando sobre esse assunto. Gente, imaginem um agricultor que tem seu terreno, que tem uma fazenda, e ele quer fazer uma limpeza. Ele viu que cresceu muito mato, muitos arbustos, e ele quer fazer uma limpeza para estimular o nascimento de gramíneas, para botar gado lá e para que esse gado tenha alimento. Então, o que ele faz? Ele pega a sua área e, com um pinga-fogo, ele vai lá e inicia o processo de queima, ou seja, ele está realizando uma queimada em sua área. No entanto, se esse mesmo agricultor ele não tomou os devidos cuidados e o fogo ele acaba invadindo a área do vizinho ou alguma outra região, nós já podemos caracterizar como sendo um incêndio florestal. Mesmo não sendo um fogo dentro de uma floresta, mesmo não sendo um fogo em uma vegetação de gramíneas, por exemplo, nós podemos chamar de incêndio florestal. A diferença entre queimada e incêndio florestal está justamente com relação ao controle do fogo. Na queimada controlada, o fogo é controlado. O fogo ele está sendo utilizado como uma forma de manejo agropastoril. No nosso exemplo do agricultor, o fogo está sendo usado para a limpeza do terreno. Já o incêndio florestal é um fogo descontrolado. Fixem muito bem isso na cabeça de vocês. É o fogo descontrolado. Então, já aconteceu. Eu já vi diversos noticiários fazendo um equívoco com relação a esses dois termos. Por exemplo, queimadas atingem unidade de conservação, provocando danos ambientais no estado de Sergipe. Qual que é o erro aí? O erro está sendo justamente utilizar o termo queimada, quando na verdade o termo que deveria ser utilizado seria incêndios florestais. Então, o título correto dessa reportagem seria Incêndios florestais atingem unidade de conservação. Aí você pode perguntar, mas professor, como é que eu vou saber se é o fogo controlado ou um fogo descontrolado? Bem, se o fogo está atingindo uma unidade de conservação, a gente inicialmente já supõe que seja um fogo descontrolado, porque no Brasil são raras as ações que utilizam do fogo controlado dentro de unidades de conservação. E quando se utiliza esse tipo de ação, é com certo objetivo de manejo, para redução de material combustível, por exemplo. Então, quando a gente vê um noticiário dizendo que queimadas aconteceram dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, a gente já pode supor que a utilização desse termo está incorreta. Vocês observando essa foto aqui, dá para vocês julgar, me dizer se é um incêndio florestal ou uma queimada controlada? Bem, gente, vocês percebem claramente aí que é um fogo de elevada intensidade,
um fogo que está consumindo a copa das árvores. Então, sim, a gente pode dizer que aí representa um incêndio florestal. Já as fotografias de queimadas controladas, geralmente a gente vê um fogo mais baixo, de baixa intensidade, como por exemplo essa fotografia aí. Antes de iniciar propriamente o nosso curso também, é importante que a gente comente um pouquinho sobre a questão da interdisciplinaridade que envolve o estudo dos incêndios florestais. Geralmente, quando alguém me pergunta, você trabalha com o quê? Você faz pesquisa em que área? E eu digo que trabalho com incêndios florestais, não só com incêndios florestais, mas também com o estudo das queimas controladas, do fogo em vegetação, propriamente dito. Geralmente as pessoas pensam que é um tópico muito específico, que eu trabalho com uma coisa muito específica. Mas na verdade não é bem assim. Olha só, se você estuda incêndios florestais, é importante que você tenha conhecimento no ramo da engenharia florestal. Para quê? Para que você possa quantificar qual que é a biomassa dentro de uma determinada área, já que essa biomassa ela a quantidade de biomassa vai ser proporcional à intensidade do fogo. Então, quanto mais biomassa vegetal, maior a quantidade de material combustível, consequentemente, maior a intensidade do fogo. É necessário também conhecimentos no ramo da biologia, para que você possa compreender quais serão os efeitos de um determinado fogo em vegetação, por exemplo, em uma determinada área, sobre a fauna e sobre a flora. Será que vai causar um impacto na flora? Será que as plantas vão morrer? Será que os animais vão morrer? Qual que será o efeito na biologia do solo, nos micro-organismos do solo? É necessário também conhecimento na geografia, para que você possa determinar, por exemplo, quais são as condições climáticas propícias para a ocorrência de um fogo. Se hoje, por exemplo, a temperatura está em torno de 30 graus, a umidade relativa do ar está em torno de 30%, qual que será a probabilidade de ocorrência de incêndio florestal? Qual que será o perigo de ocorrência de incêndio florestal? Também é necessário conhecimento na química, já que o fogo ele é responsável por provocar alterações químicas no solo. Então, se você pretende avaliar qual que é o efeito da queimada ou qual que é o efeito dos incêndios florestais no solo, é importante que você faça análises químicas. É necessário também conhecimento na matemática e na física, para que você possa determinar as características do fogo, como, por exemplo, a velocidade de propagação, a intensidade da linha do fogo, a quantidade de energia liberada. Esses são tópicos que a gente vai trabalhar mais para frente, quando a gente for estudar a modelagem do material combustível e também a modelagem do comportamento do fogo. Então, são tópicos muito importantes e que se precisa conhecimento de matemática e de física. E também, não posso deixar de fora, é importante que você tenha conhecimento nas áreas das ciências sociais. Por quê? Porque os incêndios florestais eles estão diretamente relacionados ao comportamento humano. No Brasil, por exemplo, 99% das ignições elas são iniciadas a partir de atividades antrópicas, enquanto apenas 1% das ignições são de origem natural, ou seja, através de raios. Então, o comportamento humano está diretamente relacionado à ocorrência de incêndios florestais e também à realização de queimadas. Pois bem, então vamos lá. Por que estudar os incêndios florestais? E, gente, vocês já estudaram biologia no ensino médio e vocês sabem que as plantas, ao se desenvolverem durante seu processo de crescimento, elas realizam a fotossíntese. Então, a planta ela vai retirar o dióxido de carbono da atmosfera e, através de processos químicos, esse dióxido de carbono ele vai ser incorporado à biomassa da planta. Então, o que é um tronco de uma planta? O que é a biomassa de uma planta? Nada mais é do que carbono fixado. Carbono que estava na atmosfera, fixado na estrutura dessa planta. Então, nós podemos dizer que uma planta ela é um reservatório de carbono.
E o que acontece quando essa planta ela é queimada? Então, nós temos a biomassa vegetal na presença de oxigênio e em função de uma fonte, na ocorrência de uma fonte de ignição, nós temos o processo de combustão, que vai liberar dióxido de carbono, vai liberar água e vai liberar energia. Então, nós temos basicamente o processo inverso. Enquanto que no processo da fotossíntese nós temos a fixação de dióxido de carbono na forma de glicose, C6H12O6, no processo de combustão nós temos o contrário. Nós temos a biomassa vegetal e a conversão dela em dióxido de carbono que segue para a atmosfera. Pois bem, e o que isso implica? E isso implica, como vocês sabem, vocês já devem ter lido a respeito, vocês já devem ter estudado a respeito, que o dióxido de carbono é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. E ao longo dos últimos anos, nós temos percebido um incremento na quantidade do CO2, que é o principal gás responsável pelo efeito estufa, apesar de outros gases também responderem pelo efeito estufa, como o metano, por exemplo. Alguns outros gases também são responsáveis pelo efeito estufa, mas o principal deles é o dióxido de carbono. E vocês sabem que ao longo dos últimos anos, principalmente após a Revolução Industrial, nós temos uma crescente elevação nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. E essa crescente elevação está diretamente relacionada ao consumo de combustíveis fósseis, que acabam liberando dióxido de carbono na atmosfera, e também à queima da vegetação viva associada e decorrente do desmatamento. Então, à medida que você desmata, que você corta uma árvore, por exemplo, todo esse carbono que está presente nessa árvore, ele vai acabar sendo decomposto e parte dele vai para o solo, parte dele vai para a atmosfera. A mesma coisa quando você queima uma árvore. Então, parte desse carbono ele vai ser liberado na atmosfera e parte vai ficar na forma de cinza, vai ser retida no solo. Então, como eu estava falando, ao longo dos últimos anos, nós temos um crescente aumento nos níveis de CO2 atmosférico. Você vê essa notícia aqui do ano de, se eu não me engano, 2017, isso, 18 de abril de 2017. Os níveis de CO2 ultrapassaram 410 partes por milhões, que, até o momento, tinha sido o máximo registrado nessa história moderna, na história do homem moderno. No entanto, se você pegar uma notícia mais recente aqui do ano de 2020, olha só, 21 de janeiro de 2020, você vê que aquele valor de 410 já foi ultrapassado. Então, nós temos um novo recorde, 415,79 ppm, partes por milhões, de CO2 na atmosfera terrestre. Esse monitoramento ele já vem sendo realizado ao longo de décadas em uma estação localizada, onde é que ela está localizada? Estou esquecido. No Observatório Mauna Loa, no Havaí. Então, ao longo de diversos anos de observação, vem sendo percebido esse acréscimo aqui nos níveis de dióxido de carbono. E o que significa esse acréscimo nos níveis de dióxido de carbono? Se a gente faz uma correlação entre os níveis de dióxido de carbono na atmosfera e a temperatura média global,
nós percebemos uma correlação significativa e positiva. Ou seja, à medida que aumenta a quantidade de dióxido de carbono atmosférico, aumenta a temperatura média da Terra. Então, você vê aqui que a níveis pós-revolução industrial, aliás, pré-revolução industrial, nós temos um incremento de aproximadamente 1 grau Celsius na temperatura média da superfície terrestre. E esse incremento de temperatura está diretamente relacionado com o acréscimo nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, assim como também no acréscimo de outros gases do efeito estufa. Então vamos lá, algumas informações interessantes aqui para vocês. O Brasil ele emitiu um total de 1,9 gigatoneladas de carbono em 2018. Olha só que número gigante, 1,9 gigatoneladas, e isso apenas no ano de 2018. Esses são dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa, SEG. Essa quantidade ela faz com que o Brasil represente 3,4% das emissões mundiais. E toda essa quantidade, 1,9 gigatoneladas, ela representa apenas 3,4%. Imagina o valor total, né? A quantidade de carbono que é liberada anualmente na atmosfera. E ela coloca, esse valor aqui de 1,1 gigatoneladas, ela coloca o país como o sexto maior emissor do mundo, atrás apenas da China, Estados Unidos, Índia, Indonésia e Rússia. Agora, uma questão muito interessante. Sempre que eu falo sobre dióxido de carbono, sobre efeito estufa, geralmente as pessoas associam ao quê? Às indústrias, aos carros, aos automóveis. Inclusive eu, antigamente, quando eu cursava o ensino médio, logo quando eu entrei na faculdade também, sempre que eu ouvia falar em efeito estufa, eu logo fazia uma associação com o estado de São Paulo, com aquela névoa que cobre lá, decorrente dos automóveis, decorrente das indústrias, eu sempre fazia essa associação. Mas se você pega os dados de emissões de dióxido de carbono do nosso país, você vê que o estado que tem a maior emissão, olha só, Pará, está mais escuro aqui. Pará e Mato Grosso são os estados brasileiros com maior emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Aí você me pergunta, mas professor, a gente não vê os vídeos nos jornais de São Paulo com aquela névoa, aquela fumaça, com milhares de carros naqueles engarrafamentos, as indústrias, chaminés das indústrias liberando fumaça. Pois é, gente. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que no Brasil, a principal atividade responsável pela liberação de dióxido de carbono na atmosfera é o desmatamento associado às queimadas e aos incêndios florestais. Então, como eu acabei de falar para vocês, no Brasil, o desmatamento e as queimadas na floresta amazônica, elas respondem pela maior parte das emissões de gases que produzem efeito estufa. Um estudo do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, ele mostra que os pecuaristas, eles são responsáveis por mais de 75% dos cortes na floresta. Então, gente, se você consome carne, você responde em parte por esse desmatamento. Nós temos o aumento dessas áreas de pastagem justamente em função do aumento da demanda por carne.
Então, eu sempre falo para meus alunos, gente, se vocês puderem parar de comer carne, eu aconselho. Eu não sou vegano, eu consumo carne, mas eu aconselho a todos que, se possível, se conseguirem, não comam, ou então procurem reduzir. É claro que uma única pessoa fazendo isso não faz muita diferença, mas se a gente consegue fazer, se nós conseguimos passar, conscientizar várias outras pessoas a reduzirem o seu consumo, então há um certo impacto. Além disso, além desse problema relacionado ao efeito estufa, eu só vou comentar, antes de finalizar nossa aula, sobre alguns outros impactos. Nós temos a destruição de hábitats, nós temos também a destruição da biodiversidade, nós temos espécies, tanto da fauna quanto da flora, espécies endêmicas, que elas ocorrem, ou seja, elas ocorrem em uma distribuição restrita, que são bastante sensíveis ao fogo. Então, o fogo ele pode, eventualmente, provocar a extinção de alguma espécie endêmica. Eu trouxe aqui esse texto aqui. O fogo extermina centenas de espécies animais e vegetais que nem sequer são ainda conhecidas pela ciência. E, quando não mata, expulsa para os povoados e cidades mais próximas os animais que conseguiram sobreviver às chamas, alguns peçonhentos e outros perigosos. Comentar agora alguns incêndios que ocorreram nos últimos anos, alguns incêndios que provocaram danos muito grandes, tanto em vidas humanas como em danos econômicos. O pior incêndio florestal que aconteceu no Brasil, ele ocorreu no ano de 1963, desculpa, no estado do Paraná. Aqui nós temos, cadê a minha caneta? Aqui nós temos, cadê minha caneta? Aqui. Aqui nós temos uma manchete no jornal Gazeta do Povo, estado de calamidade pública no Paraná. Então, esse foi o pior incêndio registrado já no Brasil em relação ao número de mortes. Nós tivemos 110 mortes decorrentes desse incêndio florestal. Foram 128 cidades afetadas e cerca de 2 milhões de hectares queimados. 8 mil imóveis foram perdidos, viraram cinza em função desse incêndio. Só para vocês terem noção dessa área aqui, 2 milhões de hectares, porque muitas vezes eu falo e o aluno, o que significa isso? Só para vocês terem uma ideia, 1 hectare, ele equivale a um campo de futebol. Seria mais ou menos não, ele é 1 hectare, ele é uma área de 100 por 100 metros. 100 metros de comprimento, 100 metros de largura, o que equivale a 10 mil metros quadrados. Gente, desculpa a minha letra aqui, mas é porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Eu não tenho aquela caneta que você escreve. Então tá, 1 hectare é uma área de 100 metros por 100 metros, que vale uma área de 10 mil metros quadrados, próximo de uma área de um campo de futebol oficial. Então, olha só, 2 milhões de campos de futebol foram queimados nesse incêndio aqui de 1963. Nós também tivemos incêndio de grande proporção no estado de Roraima, em 1998, em que 1,5 milhões de hectares eles foram queimados. Aqui foi um artigo publicado por Barbosa e Fernside, ele foi publicado no ano de 1999, cadê minha caneta? Tá aqui,
aqui. Na revista Acta Amazônica, eu não botei aqui, não botei na fonte, mas é da Acta Amazônica, publicada no ano de 1999, e ele faz uma estimativa das emissões de carbono decorrente desses incêndios que aconteceram aqui entre 1997 e 98. Então, a conclusão desse estudo é que o total de carbono afetado pelos incêndios foi de 42,558 milhões de toneladas de carbono, sendo que 19,73 milhões foram liberados por combustão e 22,33 milhões seguiram para a decomposição, enquanto que 0,52 milhões foram depositados no sistema em forma de carvão. Então, você vê aqui a enorme quantidade de carbono que passou da biomassa vegetal para a atmosfera em função desses incêndios florestais, que é uma quantidade muito grande e que representa a maior parte das emissões de dióxido de carbono na atmosfera que ocorre no Brasil, conforme eu já falei com vocês anteriormente. Alguns outros incêndios fora do Brasil, esse de Pêssego, não sei se eu estou pronunciando corretamente, Pêssego, uma cidade lá nos Estados Unidos, que aconteceu em 1871, matou entre 1.500 e 2.500 pessoas. Olha só, gente, a quantidade de pessoas que foram mortas por esse incêndio. Ele foi o incêndio mais mortífero na história americana e 490 mil hectares queimados. Até que a quantidade de hectares não foi tão grande quando comparada com, por exemplo, esses incêndios aqui no estado de Roraima, que nós tivemos 1,5 milhão de hectares. Mas foi um incêndio altamente mortífero, com cerca entre 1.500 a 2.500 pessoas mortas. Não se sabe ao certo esse número, porque na época não teve uma contabilização tão exata, mas foi um número extremamente grande. Nós tivemos também esse outro aqui, na cidade de Tillamook, no estado de Oregon, Estados Unidos, no ano de 1933, que gerou, só para vocês terem uma noção do prejuízo econômico, 442 milhões de dólares decorrentes de prejuízo econômico decorrente de um único incêndio florestal que aconteceu no ano de 1963. Então, os incêndios, eles, à medida que eles acabam invadindo as cidades, eles provocam diversos danos econômicos, destruição de casas. Os incêndios, quando ocorrem também em áreas de plantação de espécies florestais, plantação de eucalipto, por exemplo, ou plantação de pinheiro, então há um elevado custo econômico associado. Algumas outras notícias aqui que a gente observa diariamente, a gente ouve na televisão, nos noticiários, na internet, algumas notícias envolvendo a ocorrência de incêndios florestais. No verão de 2003, vou começar lendo essa primeira aqui. Verão de 2003, nos Estados Unidos, os incêndios florestais foram responsáveis pelo consumo de 2,5 milhões de hectares. E os custos estimados para o combate no ano em questão foram de ordem de 1,5 bilhão. Olha só, gente, que custo! 1,5 bilhão de dólares. Imagina se converter para real, né? Com o real perto já dos R$6, né? Estamos 5 e alguma coisa.
Olha só que custo. Uma outra notícia aqui, em Portugal, entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2003, 390 mil hectares queimados, uma área até não tão grande, mas para Portugal, que é um país relativamente pequeno, é uma área bem grandinha. No sul do México, uma outra notícia aqui, no sul do México, aproximadamente 226.122 hectares queimados no ano de 1998. Uma outra notícia, o último incêndio na Califórnia foi responsável pela destruição de 1.100 casas e a destruição de 169 mil hectares, forçando milhares de pessoas a abandonarem suas casas. 15 pessoas morreram. Notícia da Folha Online do ano de 2007. Mais recentemente, no ano de 2017, nós tivemos uma notícia, um evento que causou uma repercussão muito grande na mídia, que foi um incêndio florestal que aconteceu em Portugal, mais especificamente na cidade de Pedrógão Grande, que ocasionou 62 mortes, que deixou 59 pessoas feridas. Eu trago até um vídeo aqui para que vocês assistam rapidamente esse vídeo. Deixa eu ver se eu tirar essa caneta aqui. Pronto. A região central de Portugal está sendo atingida por um dos maiores incêndios florestais da história do país. As chamas ainda não foram controladas. O número de mortes aumenta a cada novo balanço. 62 já foram confirmadas. 57 pessoas ficaram feridas, entre elas vários bombeiros. 6 pessoas estão em estado grave. Muitas vítimas estavam em seus carros na estrada, tentando fugir das chamas. O fogo atinge a área montanhosa de Pedrógão Grande, a 200 quilômetros a nordeste de Lisboa. A polícia acredita que ele foi provocado por um raio que atingiu uma árvore. Várias estradas foram fechadas por questão de segurança. Esse incêndio acontece em meio a uma onda de calor intenso de mais de 40 graus. O governo de Portugal decretou 3 dias de luto. Então, vocês devem ter visto algum noticiário relacionado a esses incêndios, já que foi amplamente divulgado na mídia. E uma questão que me chamou muita atenção quando eu passei a ler sobre o assunto e a ver imagens é a proximidade da floresta, das estradas. Olha só, se vocês podem perceber essa imagem aqui, olha só a quantidade de material combustível aqui presente na borda da estrada. Olha o tamanho dessas árvores. E tudo isso, inevitavelmente, contribuiu com que as pessoas que estavam fugindo em seus veículos fossem atingidas pelo fogo. Mais para frente, quando a gente for estudar o comportamento do fogo, a gente vai ver a relação entre biomassa, a quantidade de material combustível, a altura do material combustível e o comportamento do fogo. Então, a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre esses fatores. Pois bem, os incêndios florestais e também as queimadas, elas são responsáveis por provocar a erosão do solo. O que é que acontece? Quando o fogo consome a vegetação, o solo, inevitavelmente, ele vai acabar mais exposto. Mesmo que seja uma queima de baixa intensidade que consuma só a serrapilheira lá do substrato vegetal, ele vai estar retirando uma proteção do solo. Então, inevitavelmente, o solo ele vai estar mais exposto aos processos erosivos decorrentes da chuva, decorrentes do vento. Então, o fogo ele é apontado como responsável pelo aumento da erosão do solo. Além disso, existem alguns estudos que apontam que logo após a passagem do fogo, o solo ele se torna hidrofóbico, ou seja, ele perde a capacidade de reter água. Então, à medida que a chuva cai, ela não vai ser absorvida pelo solo,
vai causar um escoamento superficial. A água da chuva vai escorrer pela superfície. E essa água da chuva escorrendo pela superfície, ela leva consigo o solo. Então, nós temos o solo aqui, e esse solo ele vai sendo escorrido pela superfície, aumentando assim o processo de erosão. Além disso, nós temos também doenças respiratórias ocasionadas pela fumaça. Então, geralmente, áreas próximas às regiões que costumam queimar anualmente, por exemplo, cidades próximas a grandes plantações de cana-de-açúcar, onde a queima é empregada como técnica de manejo, é normal que em determinadas épocas de ano, nas épocas da queima, ocorra um aumento em doenças como bronquite, asma alérgica, pneumonia, rinite e algumas outras. Além disso, como eu já falei com vocês, apenas reforçando aqui para a gente finalizar nossa aula, algumas árvores elas podem não morrer pela passagem do fogo, mas elas podem ficar debilitadas. E isso é importante quando a gente vai avaliar o efeito dos incêndios florestais em plantações comerciais, como, por exemplo, plantações de eucalipto. Pode ser que o fogo ele não mate a árvore, o eucalipto, mas ele pode provocar alguns danos que vai debilitar, que vai deixar a árvore mais suscetível à ocorrência de pragas, de insetos ou fungos. Os danos que são provocados na fauna, nós podemos citar a morte, o dano direto, né, que seria a morte provocada pelo calor ou provocada pela fumaça. E nós temos também efeitos indiretos, como a modificação do hábitat. Então, após a passagem do fogo, o hábitat de diversas espécies ele acaba sendo modificado. Então, se forem espécies que não estão adaptadas à ocorrência do fogo, eu não comentei aqui, eu vou comentar mais para frente, mas só falar rapidamente, nós temos ecossistemas que são sensíveis ao fogo e nós temos ecossistemas que são dependentes do fogo. O cerrado, por exemplo, é um exemplo de um ecossistema que é dependente do fogo. Então, as espécies que ocorrem lá, elas já estão adaptadas a um regime de fogo. Então, não há uma influência, o fogo ele não provoca danos nesse ambiente. É claro que se for repetido com uma frequência muito elevada, ele sim vai provocar danos, mas ele ocorrendo de maneira natural, com intervalos regulares, ele faz parte do ecossistema. Então, as espécies elas já estão adaptadas. Inclusive, nós temos algumas espécies que as sementes elas são germinadas apenas após a passagem do fogo. No entanto, nós temos ecossistemas que são altamente sensíveis à passagem do fogo. Então, nesses ecossistemas, um fogo de baixa intensidade que consuma só, por exemplo, o subbosque de uma área florestal que consuma só a serrapilheira, ele pode provocar impactos muito grandes, justamente pelo fato das espécies não estarem adaptadas à ocorrência do fogo. Exemplo de ecossistemas que são sensíveis ao fogo, nós podemos citar aqui a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Então, nesses biomas, o fogo, ele provoca uma destruição muito grande, provoca uma mortalidade muito alta e, inclusive, pode levar à extinção algumas espécies endêmicas. Além disso, nós temos danos a determinados aspectos recreativos, áreas recreativas, parques nacionais, por exemplo. Quando acontece um incêndio dentro de um parque nacional, a visitação ela fica proibida. E áreas que são interessantes do ponto de vista do ecoturismo, elas podem ser perdidas. Áreas com elevada beleza em função da natureza, em função das árvores, elas podem ser perdidas em função da ocorrência dos incêndios florestais. Então, gente, é isso que eu queria
falar com vocês hoje nessa nossa aula inicial. Mais para frente, nós vamos dar continuidade no assunto. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima.